Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês. Que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê do saber do Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Ouçamos o Evangelho desta sexta semana, que está em Marcos 8, de 22 a 26. Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, depois de atravessarem a outra margem, Jesus chega a Betsaida. E ali algumas pessoas trouxeram um cego e pediram para que Jesus tocasse nele. E nós vemos todo um rito que Jesus faz para curar aquele cego. O cego primeiro vê os homens como árvores, e só com a segunda imposição das mãos ficará vendo melhor. Não é decorrente da dificuldade do caso ou da impotência de Jesus, mas da fé nebulosa do cego, ou melhor, do simbolismo que Jesus queria tirar do fato. Deus poderia ter curado, claro, aquele cego, como sempre fez, já que curou até um cego de nascença, mas aqui o que está por detrás é o ensinamento, é o processo que Jesus utiliza para curar aquele cego. Aquele simbolismo é um simbolismo que Jesus queria tirar do fato em relação ao episódio seguinte da confissão dos discípulos através dos lábios de Pedro. Os discípulos, como cego após a primeira imposição das mãos, tinham já entrevisto alguma coisa. E durante aquela atividade anterior de Jesus, não viam claramente. Tinham necessidade de um novo toque do Mestre para completar sua formação. Só então poderão reconhecê-lo perfeitamente. É um processo. Por isso a cura desse cego, irmãos, é uma lição para nós, os discípulos. É lição para toda a igreja. Eu já disse que esse significado é fortemente simbólico. É uma ação quase litúrgica. Parece-nos ver um catecúmeno. Catecúmeno é aquele que está sendo preparado para o batismo, para ser batizado, para ser introduzido nesse mistério grandioso da fé em Cristo Jesus, que vai sendo aos poucos iniciado a respeito da pessoa do Cristo, das exigências da Assembleia Eucarística, da missão. Então todos esses capítulos de São Marcos, que são chamados de, dentro da teologia, chamamos de sessão dos pães, que começa lá com a multiplicação dos pães, por nele ser dominante o tema do pão. Então levanta o problema da iniciação à fé. Ou seja, para que por meio da fé nós possamos reconhecer Jesus no pão. Olha que bonito. A pessoa começa, o iniciado na fé, ele vai conhecendo Jesus, ele vai tendo vendo os homens como árvores que andam, vendo tudo confusamente ainda. Mas à medida que a pessoa vai perseverando no processo, por isso que a introdução na fé, o catecúmeno,
A catequese, que é esse processo de iniciação à vida cristã, ela precisa ser bem feita, bem preparada. Hoje as pessoas iniciam a fé, a nossa iniciação da fé é tão incipiente, ela não nos ajuda a ir aos poucos mergulhando no mistério, até chegar na partilha do pão. E o que é a partilha do pão? É a comunhão, é a sagrada comunhão, aonde ali comungamos o corpo e o sangue de Jesus, aonde encontramos com Cristo presente no pão partido, no pão repartido, aonde nós vamos entrando numa relação de amor, de amizade, de comunhão com Jesus. E essa comunhão com Jesus é uma comunhão que se expressa nos irmãos, porque todos comem do mesmo pão. Não é um pão diferente um para o outro, mas é o mesmo pão. Todos nós nos alimentamos de Cristo, que se fez Eucaristia por amor a nós. Então é preciso que nós evangelizemos. A evangelização é necessária, é a base. Depois da evangelização, essa evangelização vem, desse anúncio, vem a catequese. A pessoa precisa conhecer, precisa de entrar num processo de formação. Formação na palavra de Deus, formação litúrgica, uma formação que a leve a proclamar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor da vida, da minha existência. Jesus é o Senhor da família, Jesus é o Senhor do mundo. Então aí entra, a pessoa vai compreendendo a palavra, o sacramento, ela vai sendo evangelizada, ela vai sendo transformada, mas não é uma transformação que abrange o ser humano na sua totalidade, no seu todo. Mente, coração, espírito, sentidos, indivíduo, comunidade, e conduz a um amor sincero. E a visão clara de Cristo e, obviamente, das exigências de sua sequela, as exigências do seguimento de Jesus. E depois Jesus dá uma ordem para aquele homem. Jesus o mandou ir para casa. Ele disse: não entres no povoado. Jesus coloca a mão sobre os olhos dele, e no primeiro momento pegou o cego, levou para fora, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele. Está vendo alguma coisa? Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. É um processo a fé. É um caminho que você vai fazendo e a pessoa vai se libertando da sua cegueira, da cegueira que nos envolve e que não nos deixa perceber a presença de Deus. Em Jesus de Nazaré, Deus está presente. No pão eucarístico, Deus está presente ali. Que os nossos olhos se abram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.